Roteiro: a faxineira que mudou o destino de dois gêmeos cegos, Miguel e Gabriel, gêmeos de 7 anos do bilionário Rubens Mendonça, nasceram completamente cegos. Por 7 anos, viveram na escuridão total. Os melhores oftalmologistas do mundo disseram: impossível, eles jamais enxergarão. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a gente. Rubens já havia torrado 15 milhões de reais em tratamentos. Nada funcionava. As crianças viviam deprimidas, sem esperança, até que Isabela Santos, uma simples faxineira de periferia, chega na mansão para trabalhar. Em 2 horas, ela faz algo que deixa todos em pânico. Os meninos começam a gritar: papai, estou vendo luz, estou vendo luz. Rubens desmaia no local, não consegue acreditar. Seus filhos estão reagindo às cores pela primeira vez. Mas, gente, o que essa faxineira descobriu sobre o verdadeiro estado dos meninos vai deixar vocês revoltados. Os médicos estavam mentindo o tempo todo. A técnica que ela usou era tão básica que qualquer um poderia ter tentado. O que aconteceu depois? Eu garanto que vocês vão chorar. Preparem os lenços. O silêncio que pairava sobre a mansão dos Mendonça era ensurdecedor. Rubens observava pela janela de seu escritório luxuoso o jardim impecavelmente cuidado, mas seus olhos não viam beleza alguma. Há 7 anos, desde que Miguel e Gabriel nasceram, sua vida havia se tornado uma busca desesperada por um milagre que parecia impossível. A morte de Marina durante o parto havia deixado um vazio que nenhuma quantia conseguia preencher. Mas pior era ver seus filhos presos em escuridão total. 15 milhões gastos em clínicas especializadas, tratamentos experimentais, cirurgias na Europa. Todos chegavam à mesma conclusão cruel: impossível. O som abafado de choro vinha do andar superior. Miguel e Gabriel passavam os dias trancados no quarto, isolados, sem interesse por qualquer atividade. As babás especializadas nunca duravam muito. Chegavam cheias de esperança e logo se rendiam à realidade brutal. O interfone tocou. Senhor Rubens, chegou uma candidata para a vaga de faxineira. A senhora Isabela Santos está aqui. Ele suspirou. Mais uma funcionária. Pelo menos essa não prometeria curar seus filhos como algumas babás faziam. Ao descer as escadas, Rubens ouviu mais claramente o choro persistente dos gêmeos. Como um pai se acostuma com o sofrimento dos próprios filhos. No hall de entrada, uma jovem mulher esperava, segurando uma pasta simples. Seus cabelos pretos estavam presos impecavelmente e vestia roupas modestas, mas bem cuidadas. Havia algo em sua postura que transmitia determinação. Isabela Santos ajeitou nervosamente a alça da bolsa. Aos 26 anos, havia trabalhado em dezenas de casas, mas nunca em uma propriedade tão imponente. Quando Rubens desceu a escadaria, ela sentiu o peso da tristeza que emanava daquele homem. Mesmo usando um terno caro, era impossível não notar as olheiras profundas e a expressão de derrota. Senhora Santos, sou Rubens Mendonça. Obrigado por vir. O prazer é meu, senhor Mendonça. Estou muito interessada na vaga. Eles se dirigiram para um escritório menor. Rubens folheou rapidamente o currículo simples. Vejo que tem experiência com limpeza residencial. A casa é grande, exige atenção aos detalhes. Foi então que o som chegou até eles. Um choro infantil, prolongado e melancólico. Isabela sentiu seu coração se contrair. Como mãe que havia perdido um filho ainda bebê, reconhecia aquele tipo de choro. Não era birra ou fome, era tristeza pura. Rubens fechou os olhos como se aquele som fosse tortura física. Meus filhos, murmurou. Gêmeos de 7 anos. Eles têm algumas necessidades especiais. São apenas vocês 3 na casa, senhor? Sim, a mãe deles faleceu no parto. Sua voz carregava anos de dor. Há uma babá especializada durante o dia. Você não precisará se preocupar com isso. Sua função será estritamente a limpeza. Isabela assentiu, mas não conseguia tirar aquele choro da cabeça. Posso perguntar?
Eles são saudáveis. Rubens hesitou. Eles nasceram cegos, cegueira total. Os melhores médicos do mundo já os examinaram. Não há nada que possa ser feito. O coração de Isabela disparou. Cegueira infantil era algo que ela conhecia intimamente. Seu irmão caçula havia nascido com deficiência visual parcial e ela passara a adolescência inteira aprendendo técnicas especiais para ajudá-lo. Quando ele morreu em um acidente aos 15 anos, Isabela jurou que usaria todo aquele conhecimento para ajudar outras crianças. Entendo. Deve ser muito difícil para o senhor. A vaga paga bem, 3.000 por semana com folga nos fins de semana. Preciso apenas que mantenha a casa impecável e que não interfira na rotina das crianças. A babá é quem cuida deles. Aceito a vaga, Sr. Mendonça. Ótimo. Pode começar amanhã cedo. E Isabela, é importante que entenda, meus filhos já sofreram o suficiente. Não quero que ninguém lhes dê falsas esperanças. Enquanto saía da mansão, Isabela ainda ouvia o eco daquele choro. Sua chegada naquela casa estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. O primeiro dia começou às 6 da manhã. A governanta, Dona Célia, a recebeu. Menina, você parece nova demais para aguentar esta casa. São muitos quartos e o patrão é exigente. Enquanto organizava os produtos de limpeza, Isabela ouviu passos no corredor. Rubens desceu já vestido para o trabalho, telefone colado ao ouvido. Acenou brevemente e seguiu para o escritório. Foi então que ela ouviu novamente o choro melancólico. Seguiu o som discretamente até uma sala no segundo andar. Através da porta entreaberta, viu 2 meninos sentados em poltronas grandes demais para eles. Miguel e Gabriel eram idênticos, com cabelos castanho claros e rostos angelicais que carregavam tristeza profunda. Eles balançavam o corpo para frente e para trás, movimento que Isabela reconheceu. Seu irmão fazia isso quando estava ansioso. Uma babá uniformizada estava sentada mexendo no celular. Parem de chorar, dizia sem erguer os olhos. Vocês sabem que isso não vai adiantar nada. Isabela sentiu uma onda de indignação. Aquelas crianças precisavam de estímulo, carinho, atenção. Voltou para seus afazeres, mas não conseguia se concentrar. A cada gemido que vinha do andar superior, seu coração se apertava. Por volta das 10 horas, Rubens saiu para uma reunião. A babá aproveitou para ir à cozinha fazer um lanche, deixando os gêmeos sozinhos. Isabela sabia que desobedecia ordens diretas, mas não conseguiu resistir. Subiu as escadas silenciosamente, carregando um borrifador. Quando entrou na sala, os meninos pararam de chorar, percebendo a presença de alguém diferente. Olá, pequeninhos. Eu sou a Isabela. Vim fazer a casa de vocês ficar bem brilhante e cheirosa. Miguel virou a cabeça na direção da voz. Quem é você? Onde está a tia Márcia? A tia Márcia foi lanchar. Eu estou aqui limpando para vocês. Querem me ajudar? Tenho uma coisa muito legal aqui. Gabriel se moveu na poltrona, demonstrando curiosidade. O que é? Isabela apertou o borrifador várias vezes, criando um som rítmico. Imediatamente os 2 meninos sorriram. O primeiro sorriso genuíno em meses. É minha varinha mágica de fazer as janelas ficarem transparentes como cristal. Gabriel tentou imitar o som. PX, PX. Miguel riu. Uma risada real, espontânea. Isabela passou os próximos 15 minutos criando jogos sonoros simples. Batia o borrifador contra a mesa em ritmos diferentes. Fazia sons com a esponja no vidro. Criava melodias improvisadas. Os gêmeos participavam ativamente, rindo e tentando reproduzir os padrões. Foi então que notou algo extraordinário. Quando fazia barulhos do lado direito da sala, Miguel virava a cabeça naquela direção com precisão. Quando mudava para a esquerda, Gabriel acompanhava perfeitamente. Eles não apenas ouviam os sons, os localizavam espacialmente com impressionante acurácia. A babá voltou e ficou chocada. Os 2 meninos estavam de pé, caminhando pela sala e rindo, seguindo os sons que Isabela criava. O que está acontecendo aqui? Estamos ajudando a tia Isabela a limpar.
Miguel respondeu radiante. Isabela rapidamente voltou à função oficial, mas seu coração acelerava. Havia algo estranho na condição daqueles meninos. Demonstravam mobilidade e resposta sensorial que não batiam com o diagnóstico de cegueira total. Enquanto terminava a limpeza, uma certeza crescia dentro dela. Precisava investigar melhor o caso dos gêmeos. Quando Rubens chegou naquela tarde e ouviu pela primeira vez em anos o som de risadas vindas do quarto dos filhos, parou na escada completamente confuso. O que ela descobriu sobre os gêmeos estava apenas começando. Na manhã seguinte, Isabela chegou mais cedo. Havia passado a noite pesquisando sobre cegueira infantil na internet, comparando sintomas. Algo não batia no quadro dos gêmeos. Rubens já havia saído quando chegou. A babá Márcia ainda não tinha chegado. Oportunidade perfeita para observar os meninos em estado natural. Subiu silenciosamente e encontrou Miguel e Gabriel ainda dormindo. O quarto era adaptado para deficientes visuais. Todas as quinas tinham proteções acolchoadas. Não havia objetos soltos, chão sempre limpo. Mas Isabela notou algo peculiar. As cortinas estavam sempre fechadas, mantendo penumbra total. Quando os meninos acordaram, ela os cumprimentou. Bom dia, meus pequenos. Dormiram bem? Tia Isabela! Gabriel gritou de alegria. Você voltou? Claro que voltei. Prometi que íamos brincar mais. Que tal se eu abrir essas cortinas para entrar um ar fresco? Não! Miguel gritou assustado. Não pode abrir. O doutor disse que não pode. Por que não, querido? Porque machuca nossos olhos. Gabriel explicou, repetindo algo que claramente ouvira muitas vezes. A luz faz mal para quem não enxerga. Essa informação deixou Isabela profundamente intrigada. Em sua experiência, a luz natural nunca fora problema para crianças com deficiência visual. Muitas com visão residual se beneficiavam da exposição controlada à luminosidade. E se eu abrir só um pouquinho, bem devagarinho para não incomodar? Os meninos ficaram tensos, mas não protestaram. Isabela abriu uma pequena fresta na cortina, permitindo que um feixe fino de luz solar entrasse no quarto. Para sua surpresa, tanto Miguel quanto Gabriel imediatamente viraram as cabeças na direção da luz. Vocês perceberam que abri a cortina? Ficou diferente, Miguel disse confuso. Mas claro, eu acho. Tem alguma coisa mudada aqui. Gabriel franziu a testa. Isabela sentiu o coração acelerar. Crianças completamente cegas não deveriam conseguir perceber mudanças de luminosidade com tanta precisão. Vou brincar de um jogo novo com vocês. Vou fazer sombra com minha mão na parede e vocês me dizem se sentem alguma diferença. Posicionou-se entre a janela e os meninos, criando uma sombra que bloqueava parte da luz. Imediatamente, ambos reagiram. Agora está mais escuro, Gabriel exclamou. É como se alguém tivesse passado na frente de alguma coisa, Miguel completou. Isabela mal conseguia conter a excitação. Aqueles meninos não eram completamente cegos. Tinham, no mínimo, percepção de luz e sombra, algo que poderia ser desenvolvido com estímulos corretos. Passou a manhã inteira fazendo testes discretos. Descobriu que os gêmeos conseguiam distinguir entre ambientes claros e escuros. Percebiam o movimento de objetos grandes próximos e até demonstravam preferência por certas direções quando havia fontes de luz. Quando Márcia chegou e encontrou Isabela brincando novamente com as crianças, não pareceu contente. Senhorita Isabela, o senhor Rubens deixou claro que sua função é a limpeza. Essas crianças têm rotina específica que não pode ser alterada. Claro, peço desculpas. Eles pareciam entediados, então pensei em fazer brincadeiras simples enquanto organizava o quarto. Internamente fervilhava de indignação. Era óbvio que ninguém havia testado adequadamente as capacidades visuais daqueles meninos. Pior, parecia que estavam sendo deliberadamente mantidos no escuro. Durante o almoço, aproveitou que Márcia saíra para buscar comida e foi até o escritório de Rubens. Sabia que ultrapassava limites, mas precisava ver os laudos médicos dos gêmeos. Na mesa encontrou uma pasta grossa. Miguel e Gabriel, histórico médico.
Suas mãos tremeram enquanto folheava os documentos. Dezenas de relatórios de diferentes especialistas, todos confirmando cegueira cortical congênita bilateral completa. Mas algo chamou a atenção. O primeiro laudo, de quando os bebês tinham 3 meses, mencionava possível percepção luminosa residual a ser investigada. Todos os laudos subsequentes ignoravam completamente essa observação. Isabela fotografou discretamente algumas páginas e recolocou tudo no lugar. Sua mente fervilhava. E se os gêmeos não fossem completamente cegos? E se houvesse potencial visual sendo desperdiçado? Quando Rubens chegou naquela tarde, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Esperou-o no hall, determinada a confrontá-lo com suas descobertas. Isabela, aconteceu alguma coisa? Rubens perguntou, notando sua expressão séria. Senhor Rubens, preciso conversar sobre Miguel e Gabriel. É muito importante. Ele suspirou, não esperando lidar com mais problemas. Se é sobre comportamento inadequado, pode falar com a Márcia. Não é isso. É sobre a visão deles. O rosto de Rubens se fechou. Isabela, deixei bem claro que você não deveria se envolver. Por favor, me escute por 2 minutos. O senhor sabe que perdi um irmão com deficiência visual. Tenho experiência nessa área. Rubens hesitou, mas gesticulou para que continuasse. Miguel e Gabriel não são completamente cegos. Têm percepção de luz e sombra, conseguem detectar movimento e respondem a estímulos visuais básicos. Hoje fiz alguns testes simples e reagiram perfeitamente. Isso é impossível. 15 médicos especialistas confirmaram. E se os médicos estivessem errados? Ou se houvesse informações não compartilhadas adequadamente? Senhor Rubens, com estímulos corretos, é possível que desenvolvam muito mais capacidade visual do que qualquer um imagina. Rubens ficou em silêncio, processando as palavras. Você está me dizendo que gastei 15 milhões com os melhores profissionais do mundo e eles erraram o diagnóstico? Estou dizendo que talvez não tenham investigado todas as possibilidades. Às vezes, os pais conhecem seus filhos melhor que qualquer especialista. Naquele momento, como se o universo orquestrasse a situação, os gêmeos desceram correndo as escadas. Márcia vinha atrás, visivelmente irritada. Desculpe, Sr. Rubens. Eles fugiram do quarto e disseram que queriam ver a tia Isabela. Papai! Miguel gritou, indo direto na direção de Rubens com precisão que deixou todos surpresos. A tia Isabela nos ensinou um jogo novo, é com luzes e sombras. Gabriel se juntou ao irmão. Ela faz uns barulhos e a gente consegue saber onde ela está. É muito legal. Rubens olhou para Isabela, depois para os filhos e de volta para ela. Pela primeira vez em anos, via os meninos genuinamente animados e sorridentes. Que tipo de jogo? Perguntou, se agachando na altura deles. Ela coloca a mão na frente da janela e a gente sente quando fica mais escuro. Miguel explicou empolgado. E ela bate coisas em lugares diferentes e a gente aponta para onde o som vem. Gabriel completou. Isabela observou o rosto de Rubens se transformar. A descrença deu lugar à curiosidade e depois a algo que ela não via desde que chegara. Esperança. Mostre para mim, Rubens disse, sua voz quase um sussurro. Durante os próximos 20 minutos, Isabela conduziu demonstração informal das capacidades dos gêmeos. Fez jogos de luz e sombra, testes de localização sonora, exercícios simples de movimento. Para cada atividade, Miguel e Gabriel respondiam com entusiasmo e precisão surpreendentes. Márcia assistia boquiaberta. Em 5 anos cuidando deles, nunca vi os meninos assim tão vivos. Rubens estava visivelmente emocionado. Quando Gabriel conseguiu seguir o movimento de uma lanterna que Isabela balançava, identificando corretamente a direção da luz, lágrimas começaram a rolar pelo rosto do pai. Isso significa que eles conseguem... Não conseguia terminar a frase. Significa que há potencial, muito potencial.
mas precisam de estímulos específicos, exercícios adequados e principalmente acreditar que podem melhorar. Gabriel se aproximou do pai e tocou seu rosto, sentindo as lágrimas. Por que você está chorando, papai? Rubens abraçou os dois filhos com força. Porque estou feliz, meu filho, muito feliz. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Rubens chamou Isabela para conversa no escritório. Você mudou tudo em 3 dias. Como é possível que ninguém tenha notado isso antes? Às vezes, as pessoas veem apenas o que esperam ver. Os médicos diagnosticaram cegueira total e pararam de investigar. As babás anteriores tratavam os meninos como inválidos. Mas crianças são surpreendentes, sempre encontram formas de superar limitações quando recebem estímulos certos. Rubens se levantou e caminhou até a janela. Você aceita ser contratada como, não sei como chamar, terapeuta, cuidadora especializada? Aceito, mas com uma condição. Vamos fazer isso do jeito certo. Quero que sejam reavaliados por outros especialistas, sigam um programa estruturado de desenvolvimento visual e sejam tratados como crianças normais que têm potencial para crescer. Enquanto apertavam as mãos para selar o acordo, nenhum dos dois imaginava que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Uma semana depois, a rotina da mansão havia mudado completamente. Os corredores que antes ecoavam tristeza agora se enchiam de risadas. Isabela desenvolvera programa estruturado de atividades sensoriais que estimulavam não apenas a visão residual dos gêmeos, mas também sua confiança e independência. Naquela manhã, chegou carregando materiais especiais comprados com próprio dinheiro. Lanternas coloridas, objetos com texturas diferentes, brinquedos adaptados. Márcia havia sido dispensada e Isabela era oficialmente a cuidadora principal. Bom dia, meus pequenos cientistas. Hoje vamos fazer experimentos com cores. Miguel e Gabriel saltaram das camas radiantes. Em uma semana, a transformação era surpreendente. Caminhavam com mais segurança, sorriam constantemente e demonstravam curiosidade voraz. Isabela instalara cortinas mais leves, permitindo luz natural gradual. Hoje planejava dar passo ousado, usar filtros coloridos para ver se distinguiam diferentes tonalidades. Tia Isabela, Gabriel perguntou enquanto ela organizava os materiais. Por que a gente nunca fez essas brincadeiras antes? A pergunta inocente cortou o coração de Isabela. Porque às vezes os adultos se esquecem de que crianças são capazes de coisas incríveis, meu amor. Começou o exercício colocando filtros coloridos na frente de lanterna potente. Agora vou fazer luzes diferentes e vocês me dizem se sentem alguma mudança. Quando colocou o filtro vermelho, Gabriel franziu a testa. Está mais quente. Isabela mudou para o azul. E agora? Mais frio, Miguel respondeu imediatamente, como se fosse diferente. Isabela mal conseguia conter a excitação. Os meninos diferenciavam cores através da percepção de temperatura que diferentes comprimentos de onda produziam, sinal inequívoco de sensibilidade à luz, muito além do que qualquer médico detectara. Foi então que Rubens chegou mais cedo, trazendo um homem que Isabela não conhecia. Ouviu vozes exaltadas no andar inferior e decidiu investigar. Isso é completamente inaceitável, uma voz desconhecida ecoava. Você não pode ignorar anos de tratamento especializado por causa dos delírios de uma doméstica. Isabela desceu silenciosamente e viu Rubens discutindo com um homem de terno caro, cabelos grisalhos e óculos dourados. Pela pasta médica, deduziu que era um dos especialistas que haviam tratado os gêmeos. Dr. Hermes, Rubens dizia claramente irritado. Meus filhos demonstraram mais progresso em uma semana do que em 7 anos de tratamento. Preciso entender como isso é possível. Progresso? O médico riu com desdém. Senhor Rubens, o que essa pessoa está fazendo é perigoso. Dar falsas esperanças a crianças com cegueira cortical pode causar traumas psicológicos irreversíveis. Foi então que Dr. Hermes notou Isabela na escada.
Seu rosto se contorceu em desprezo. Imagino que seja você a responsável por essa confusão toda. Eu sou Isabela Santos, cuidadora dos gêmeos. Cuidadora? Senhor Rubens, essa mulher não tem qualquer qualificação médica. Está brincando com a saúde de seus filhos. Rubens se posicionou entre eles. Dr. Hermes, com todo respeito, em uma semana ela conseguiu resultados que vocês não alcançaram em anos. Quero uma segunda opinião médica. Segunda opinião. Senhor Rubens, coordenei uma equipe de 15 especialistas internacionais. O diagnóstico é definitivo e inquestionável. Naquele momento, Miguel e Gabriel desceram correndo as escadas, procurando Isabela. Quando viram o Dr. Hermes, pararam imediatamente, expressões alegres se transformando em medo. Doutor ruim, Gabriel sussurrou, se escondendo atrás de Isabela. Ele fura nossos olhos com luz forte e dizia que a gente nunca ia enxergar. Miguel completou, também buscando proteção. Isabela sentiu onda de raiva. Vocês se lembram do Dr. Hermes? Ele dizia que não podia brincar com luz porque machucava. Gabriel murmurou. O Dr. Hermes ficou visivelmente desconfortável. Crianças têm memórias distorcidas. É normal. Não há nada de normal nisso. Rubens explodiu. Vocês traumatizaram meus filhos, os convenceram de que eram incapazes. Senhor Rubens, peço que seja razoável. Razoável seria ter investigado adequadamente as capacidades visuais deles. Isabela se adiantou, voz firme. Razoável seria ter oferecido estímulos apropriados em vez de mantê-los no escuro. Razoável seria ter dado esperança em vez de desespero. O Dr. Hermes pegou sua pasta apressadamente. Senhor Rubens, quando essa experiência caseira fracassar e seus filhos ficarem mais frustrados, não diga que não foi avisado. Depois que o médico saiu, Rubens se ajoelhou na frente dos gêmeos. Meninos, vocês não precisam mais ter medo. Ninguém vai machucá-los ou dizer que não podem melhorar. Miguel abraçou o pai. A tia Isabela disse que a gente é muito esperto e que pode aprender um montão de coisas. E ela está certa, Rubens disse, olhando para Isabela com gratidão profunda. Mas enquanto a família celebrava esse momento, nenhum deles imaginava que Dr. Hermes estava naquele exato momento fazendo ligações para colegas influentes, determinado a sabotar o progresso dos gêmeos. Nos dias que se seguiram à visita do Dr. Hermes, Isabela notou mudança preocupante. Telefonemas estranhos chegavam na mansão questionando a terapia não convencional. E uma assistente social apareceu para a visita de rotina que parecia qualquer coisa menos rotineira. Determinada a proteger Miguel e Gabriel, decidiu investigar mais profundamente o histórico médico. Procurou sua antiga professora de pedagogia especial, doutora Ana Beatriz, que trabalhava no Hospital das Clínicas. Isabela querida, que surpresa! Como você está? Depois de colocar a conversa em dia, Isabela explicou a situação dos gêmeos, mostrando vídeos que gravara dos progressos. A médica assistiu atentamente, sobrancelhas se erguendo a cada demonstração. Isso é extraordinário. Esses meninos claramente têm visão residual significativa. Quem foi o médico responsável pelo diagnóstico inicial? Dr. Hermes Cavalcante. O rosto da médica se fechou imediatamente. Hermes Cavalcante. Isabela, preciso te contar algo muito sério sobre esse homem. Por meia hora, doutora Ana relatou casos que acompanhara envolvendo o Dr. Hermes. Havia padrão perturbador, crianças com deficiências visuais parciais sendo diagnosticadas como completamente cegas, tratamentos desnecessários sendo prescritos, famílias ricas sendo induzidas a gastar fortunas em procedimentos inúteis. Há 3 anos quase perdeu a licença, mas tem contatos políticos poderosos e conseguiu abafar o caso. Isabela, esse homem usa crianças vulneráveis para enriquecer. Então Miguel e Gabriel foram vítimas de um esquema? Pelo que você me mostrou, não tenho dúvidas. Nunca foram completamente cegos. Provavelmente tem condição que, com estímulos corretos desde bebês, poderia ter sido significativamente melhorada.
Doutora Ana se ofereceu para examinar os gêmeos gratuitamente, usando equipamentos modernos que não existiam 7 anos atrás. Se conseguirmos provar que o diagnóstico inicial estava errado, podemos não apenas ajudar essas crianças, mas proteger outras famílias. Quando Isabela chegou em casa, encontrou Rubens no escritório falando ao telefone com alguém que claramente o irritava. Entendo sua preocupação, Dr. Cavalcante, mas os resultados falam por si só. Meus filhos estão progredindo extraordinariamente. Conseguia ouvir a voz alterada do médico do outro lado da linha. Não, doutor, não vou interromper o tratamento. E sim, estou ciente dos riscos que o senhor mencionou. Boa tarde. Desligou com força. Esse homem está me ligando 3 vezes por dia, insistindo que estou prejudicando os meninos. Chegou a ameaçar processar você por exercício ilegal da medicina. Senhor Rubens, preciso te contar o que descobri hoje. Durante a próxima hora, relatou tudo o que aprendera sobre Dr. Hermes, mostrou fotos dos documentos médicos, explicou as inconsistências e compartilhou o oferecimento da doutora Ana para reexaminar os gêmeos. Rubens ouviu tudo em silêncio, expressão ficando cada vez mais sombria. Quando ela terminou, se levantou e caminhou até a janela, mãos cerradas em punhos. Você está me dizendo que por 7 anos acreditei em mentiras? Que meus filhos poderiam ter tido uma vida completamente diferente se eu tivesse questionado o diagnóstico? Não é culpa sua, Isabela disse gentilmente. Você confiou em profissionais que deveriam ter agido com ética. A culpa é exclusivamente deles. Naquele momento, Miguel e Gabriel entraram correndo no escritório. Papai, tia Isabela, a gente conseguiu ver a sombra do passarinho na janela. Gabriel estava radiante. Era bem pequenininha, mas a gente viu. Rubens se ajoelhou e abraçou os filhos, lágrimas correndo pelo rosto. Meus meninos corajosos, papai sente muito por ter demorado tanto para descobrir o que vocês são capazes. Não fica triste, papai, Miguel disse, limpando as lágrimas do rosto do pai. Agora a gente tem a tia Isabela e ela ensina coisas muito legais. A consulta com doutora Ana Beatriz estava marcada para terça-feira, mas na segunda anterior, eventos inesperados quase sabotaram todos os planos. Pela manhã, 2 homens se apresentaram como inspetores do Conselho Regional de Medicina, alegando ter recebido denúncia de exercício ilegal da medicina na propriedade. Isabela estava com os gêmeos no jardim, ensinando-os a identificar diferentes intensidades de luz solar filtrada pelas folhas das árvores, quando Rubens a chamou com urgência. No escritório, os 2 inspetores, homens sérios de meia-idade com pranchetas e distintivos oficiais, a aguardavam. O mais alto, que se identificou como Dr. Marcelo Freitas, foi direto ao ponto. Senhora Santos, recebemos denúncia formal de que a senhora está realizando tratamentos médicos sem devida qualificação. Isso é crime, passível de prisão. Isabela manteve a calma, embora sentisse o coração acelerar. Senhor doutor, eu sou cuidadora das crianças. Não realizo nenhum tratamento médico, apenas atividades educativas e lúdicas. O segundo inspetor, Dr. Roberto Silva, consultou sua prancheta. Segundo o denunciante, a senhora está prometendo curar a cegueira de 2 crianças através de métodos não comprovados cientificamente. Quem fez essa denúncia? Rubens perguntou, embora todos soubessem a resposta. As denúncias são confidenciais, mas precisamos avaliar a situação das crianças e determinar se estão sendo expostas a riscos. Foi então que Miguel e Gabriel entraram no escritório procurando por Isabela. A presença dos inspetores os deixou visivelmente desconfortáveis. Ainda associavam homens de terno com experiências médicas traumáticas. Tia Isabela, Gabriel sussurrou, se aproximando dela. Quem são esses senhores? Dr. Freitas se agachou na altura dos meninos. Olá, crianças. Somos médicos. Viemos ver como vocês estão. Miguel imediatamente se escondeu atrás de Isabela. Não queremos mais médicos. Eles fazem coisas que doem. Dr. Silva fez anotações.
As crianças demonstram trauma relacionado a tratamento médico. Isso é preocupante. É preocupante porque foram traumatizadas por médicos incompetentes, Rubens replicou. Dr. Freitas ignorou o comentário e se dirigiu aos gêmeos. Meninos, vocês conseguem ver alguma coisa? A gente consegue ver luzes e sombras, Gabriel respondeu hesitante. E formas grandes quando estão bem perto. E quando começaram a ver essas coisas? Sempre conseguimos, Miguel respondeu. Mas antes, todo mundo dizia que a gente não podia. A resposta inocente causou silêncio constrangedor. Os inspetores trocaram olhares significativos. Posso ver os laudos médicos anteriores das crianças? Dr. Freitas pediu. Rubens hesitou, mas entregou a pasta médica. Durante 15 minutos, os inspetores examinaram os documentos em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações. Finalmente, Dr. Silva levantou a cabeça. Senhor Rubens, esses laudos indicam cegueira cortical bilateral completa. Se as crianças realmente têm percepção visual, há discrepância séria aqui. Exatamente o que estamos tentando investigar, Isabela disse. Por isso, agendamos consulta com doutora Ana Beatriz, do Hospital das Clínicas, para a segunda opinião. Doutora Ana Beatriz, conheço bem o trabalho dela. É profissional respeitada na área de oftalmologia pediátrica. E se ela confirmar que os meninos têm capacidade visual que foi negligenciada? Rubens perguntou. Os dois inspetores se entreolharam. Dr. Silva fechou a prancheta. Senhor Rubens, vamos ser francos. Esta denúncia parece ter motivações questionáveis. As crianças estão visivelmente bem cuidadas, felizes e demonstrando progresso. Não vemos evidências de negligência ou exercício ilegal da medicina. Dr. Freitas completou. Recomendamos que procedam com a segunda opinião médica. E, senhor Rubens, sugiro que documentem tudo muito bem. Se houve erro de diagnóstico inicial, isso é assunto sério que pode precisar ser investigado. Na consulta com doutora Ana Beatriz, 2 dias depois, os resultados foram ainda mais reveladores. Usando equipamentos de última geração, ela descobriu que Miguel e Gabriel tinham aproximadamente 30% de capacidade visual funcional, suficiente para desenvolver habilidades significativas com treinamento adequado. Senhor Rubens, doutora Ana disse gravemente, essas crianças foram vítimas de negligência médica grave. Com estimulação adequada desde bebês, poderiam ter desenvolvido capacidades visuais muito próximas ao normal. O laudo técnico detalhado que produziu não apenas confirmava as suspeitas de Isabela, mas fornecia evidências irrefutáveis de que o diagnóstico inicial estava completamente errado. Quando voltaram para casa, Rubens tomou uma decisão que mudaria tudo. Isabela, vamos processar todos os médicos envolvidos no diagnóstico inicial e tornar essa história pública para que outras famílias não passem pelo que passamos. 3 meses depois, a vida na mansão havia se transformado completamente. Miguel e Gabriel frequentavam sessões regulares de estimulação visual, participavam de atividades físicas adaptadas e, pela primeira vez, brincavam como crianças normais. O progresso era tão impressionante que doutora Ana decidiu documentar o caso para publicação em Revista Médica Internacional. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto Isabela trabalhava com Miguel em exercícios de coordenação visual motora, Gabriel veio correndo da sala radiante de excitação. Tia Isabela, eu vi o pássaro de verdade. Isabela largou tudo e correu com ele para a janela. Gabriel apontou para uma árvore no jardim, onde um bem-te-vi estava pousado num galho baixo. Ele é amarelo e preto, Gabriel gritou saltitando. Eu consigo ver as cores dele. Miguel se juntou a eles. Eu também vejo. Ele é pequenininho, mas dá para ver. Isabela abraçou os 2 meninos, lágrimas de alegria correndo pelo rosto.
Em 6 meses de trabalho intensivo, haviam passado de crianças que viviam no escuro para conseguir distinguir cores e formas específicas. Rubens chegou em casa para almoçar e presenciou a cena. O que está acontecendo aqui? Papai, a gente viu um passarinho colorido. Miguel correu para abraçar o pai. De verdade, com cores. Rubens pegou os filhos no colo, emoção evidente. Nos últimos meses, havia se tornado um pai completamente diferente, presente, envolvido e infinitamente orgulhoso. Isabela, preciso te contar uma novidade. O advogado ligou hoje de manhã. O processo contra Dr. Hermes e a clínica foi aceito pelo tribunal. E tem mais. Outros 3 pais vieram se juntar ao processo. Parece que não fomos os únicos a serem enganados. A investigação revelara esquema muito maior do que qualquer um imaginava. Dr. Hermes e 2 colegas haviam diagnosticado falsamente dezenas de crianças com deficiências visuais mais graves do que realmente tinham, cobrando fortunas por tratamentos desnecessários. E o melhor de tudo, doutora Ana conseguiu que o artigo sobre o caso dos meninos fosse aceito na revista Pediatric Ophthalmology International. A história de vocês vai ajudar médicos do mundo inteiro. Naquela tarde, enquanto os gêmeos cochilavam, Rubens chamou Isabela para conversa particular no jardim. Sentaram-se num banco sob uma árvore, observando as borboletas que os meninos agora conseguiam ver e nomear. Isabela, há algo que preciso te dizer há muito tempo. Você mudou completamente nossas vidas. Não apenas trouxe a visão de volta para meus filhos, você trouxe alegria, esperança. Ele pausou procurando as palavras certas. Nesses meses, convivendo com você, vendo sua dedicação, sua sabedoria, sua força, eu me apaixonei, não apenas pela mulher extraordinária que você é, mas pela família que nos tornamos juntos. Isabela sentiu o coração acelerar. Também havia desenvolvido sentimentos por Rubens, mas sempre mantivera distância profissional, respeitando a complexidade da situação. Eu também sinto algo especial por você, Rubens, ela admitiu, usando seu nome pela primeira vez. Mas não queria que pensasse que eu tinha segundas intenções. Segundas intenções? Isabela, você salvou minha família. Qualquer intenção que você tivesse seria bem-vinda. Ficaram alguns minutos em silêncio confortável, de mãos dadas, absorvendo a magnitude de tudo que havia acontecido. Miguel, Gabriel! Ouviram gritos vindos da casa. Cadê vocês? Os gêmeos apareceram correndo no jardim. Quando viram Rubens e Isabela de mãos dadas, Miguel franziu a testa com curiosidade. Vocês estão namorando? Gabriel bateu palmas. Que legal! A tia Isabela vai morar com a gente para sempre? Rubens e Isabela se entreolharam e riram. Vocês gostariam disso? Sim! Os dois gritaram em uníssono, pulando de alegria. Naquela noite, enquanto colocavam os meninos para dormir, Gabriel fez uma observação que tocou profundamente o coração de todos. Tia Isabela, obrigado por ensinar a gente a ver. Mas sabe o que foi mais legal? Você ensinou o papai a sorrir de novo também. 6 meses depois, a mansão estava decorada para a celebração muito especial. Não apenas o casamento de Rubens e Isabela, que aconteceria na semana seguinte, mas também uma conquista ainda mais extraordinária. Miguel e Gabriel haviam conseguido desenvolver visão funcional suficiente para serem matriculados em escola regular, com apenas algumas adaptações mínimas. A festa de hoje tinha motivo diferente. O processo judicial contra Dr. Hermes e seus cúmplices havia sido concluído, resultando não apenas em indenização substancial para todas as famílias prejudicadas, mas também na criação de uma fundação para ajudar crianças com deficiências visuais a receber tratamento adequado. Tia Isabela, olha o que eu consegui fazer! Miguel veio correndo pelo jardim, segurando um desenho colorido. Era uma família de 4 pessoas sob um sol brilhante. Gabriel chegou logo atrás. Eu desenhei nossa casa. Olha,
Dá para ver todas as janelas. Isabela se ajoelhou para admirar os desenhos, ainda impressionada com a capacidade das crianças de capturar detalhes visuais que 6 meses atrás seriam impossíveis. No jardim, um pequeno grupo de convidados especiais havia se reunido. Doutora Ana Beatriz, Dona Célia, alguns vizinhos e, surpreendentemente, doutores Freitas e Silva, que agora eram aliados na luta por práticas médicas éticas. Miguel, Gabriel, doutora Ana chamou. Venham aqui. Tenho algo muito especial para mostrar. Ela abriu uma caixa e retirou 2 medalhas douradas. Essas medalhas são da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Vocês estão sendo homenageados como embaixadores da superação. Os meninos ficaram radiantes, tocando as medalhas com cuidado. E tem mais. O artigo sobre o caso de vocês foi publicado em 15 países diferentes. Médicos do mundo inteiro estão aprendendo com a história de vocês. Dr. Freitas se adiantou. Graças ao trabalho de vocês, criamos novo protocolo no Conselho Regional de Medicina. Agora, todo diagnóstico de cegueira infantil precisa ser confirmado por pelo menos 3 especialistas independentes. Enquanto todos comemoravam no jardim, Gabriel puxou a saia de Isabela. Tia Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Quando você chegou aqui, você sabia que ia conseguir nos ajudar a ver? Isabela sorriu, lembrando-se daquele primeiro dia quando ouviu o choro desesperado dos meninos. Sabe o que eu sabia, Gabriel? Eu sabia que vocês eram crianças especiais que mereciam uma chance. E às vezes, quando damos uma chance para as pessoas certas, os milagres acontecem. Miguel se juntou à conversa. E agora somos uma família de verdade, né? A família mais especial do mundo, Rubens confirmou, abraçando todos eles. Enquanto todos cantavam uma música improvisada de celebração, Isabela observou a cena com lágrimas de alegria. Quem diria que uma simples faxineira de periferia seria capaz de transformar não apenas a vida de 2 crianças, mas de inspirar mudanças em todo um sistema médico? Em que você está pensando? Rubens sussurrou em seu ouvido. Estou pensando que, às vezes, as pessoas chegam em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas. E que o amor tem o poder de curar muito mais que apenas os olhos. Gabriel gritou do outro lado do jardim. Tia Isabela, venha ver como eu consigo enxergar todas as estrelas do bolo. Ela riu e correu para se juntar às crianças, porque agora sabia uma verdade fundamental. Não importa quão escura pareça a noite, sempre há uma luz esperando para ser descoberta. E às vezes essa luz vem através das mãos de quem menos esperamos, transformando não apenas vidas individuais, mas iluminando caminhos para que outros também possam encontrar sua própria luz. Anos mais tarde, quando Miguel e Gabriel se tornaram jovens advogados especializados em direitos de pessoas com deficiência, sempre contavam a mesma história. Tudo começou quando uma faxineira corajosa se recusou a aceitar que éramos menos capazes do que realmente somos. Ela não apenas nos ensinou a ver com os olhos, ela nos ensinou a enxergar as possibilidades infinitas que existem em cada um de nós. E você? O que achou dessa transformação incrível? Já viveu alguma situação onde alguém especial mudou completamente sua perspectiva de vida? Conta pra gente aqui nos comentários se essa história tocou seu coração. Deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias que vão emocionar você. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Já tem uma nova história esperando por você que vai te deixar ainda mais emocionado. E me conta nos comentários de que cidade ou país você está assistindo. Vou ler todos os comentários. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras, e sua presença aqui faz tudo valer a pena. Escreva nos comentários, eu estou vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários.